E aí, beleza? Na Ucrânia, uma multidão está curtindo um concerto em uma casa de ópera, quando de repente um grupo de homens mascarados aparece no palco e começa a quebrar os instrumentos enquanto atira nas pessoas. Logo, as forças especiais ucranianas chegam ao mesmo tempo que um monte de agentes da CIA, incluindo John. O grupo dele corre para dentro com uma missão clara: resgatar um VIP americano e um pacote especial. Usando uniformes falsos, a equipe de John se mistura com as forças especiais enquanto conectam tanques de gás aos ventiladores para fazer todo mundo no palco principal dormir. Então a equipe começa a procurar nas cabines VIP e John encontra seu objetivo. Ele rapidamente derruba alguns guardas antes de dizer ao cara a senha para confirmar que são aliados. Há atiradores vindo pelo corredor, então John agarra o homem e eles pulam pela janela usando uma corda. O VIP então se senta entre as pessoas adormecidas para fingir que é um cara qualquer, enquanto John se reúne com a equipe, apenas para notar um agente ucraniano plantando uma bomba. John diz a um dos seus homens para proteger o VIP enquanto ele pega a bomba e corre para o vestiário, onde seu contato escondeu o pacote especial. Depois de encontrar a caixa metálica, ele corre para a sala de manutenção para se reunir com sua equipe e o VIP, que lhes conta sobre um túnel secreto. Um dos agentes troca de roupa com ele como parte da cobertura deles. Enquanto a maior parte da equipe escolta o VIP para fora pelo túnel, John e o companheiro disfarçado correm de volta para a sala principal para pegar o restante das bombas. De repente, um soldado ucraniano aponta uma arma para ele e, para a surpresa de John, o buraco no chão desaparece e a bala que o causou volta, matando o soldado e entrando na arma de um novo homem. Esse cara rapidamente sai e John nota um cordão vermelho em sua mochila. Em seguida, John coloca todas as bombas em uma bolsa e as joga nos assentos superiores antes de ele e seu companheiro correrem para a entrada, saindo da casa de ópera pouco antes das bombas explodirem. A dupla entra na parte de trás de uma van e o companheiro de John é imediatamente baleado na perna porque os ucranianos percebem que ele não é o cara certo. Momentos depois, John e seu amigo são torturados em um pátio de trens por informações. O ucraniano pega a cápsula de veneno que John estava escondendo em suas roupas, mas seu amigo ainda tem uma. John cai para pegá-la com a boca, mordendo rapidamente e desmaiando. Algum tempo depois, John acorda em uma cama médica dentro de um navio em alto mar. Um agente da CIA de alto escalão explica que a cápsula nunca teve cianeto, apenas um sedativo. Era só uma forma de testar a lealdade de John ao seu país. Agora, John foi escolhido para uma missão secreta, mas a única informação que lhe dão é a palavra código Tenet. Quando uma balsa de mecânicos passa, John finge ser um deles e se esgueira para o barco para poder voltar à terra firme. Depois de roubar um carro, ele vai a um laboratório na cidade e se encontra com Laura, que reconhece a palavra código. Laura explica que eles estão tentando prevenir a Terceira Guerra Mundial e que isso pode ser pior que um holocausto nuclear. Então, Laura dá a John uma arma vazia e quando ele atira, uma bala volta para a arma. Laura também faz uma bala pular para sua mão e explica que está estudando objetos invertidos. Essas coisas têm sua entropia invertida no futuro e viajam para trás no tempo. John faz uma bala ir para sua mão também e Laura grava para mostrar a ele o vídeo, apontando que, do ponto de vista da bala, ele a deixou cair. John pratica com a arma invertida enquanto Laura lhe conta que todos os itens que ela estuda foram enviados do futuro. Eles encontraram todos os tipos de partes de máquinas complexas que indicam que uma guerra catastrófica vai acontecer. John quer saber quem está lidando com as armas invertidas e viaja para Mumbai, onde se encontra com o operante britânico Neil. Juntos, eles fazem um plano para infiltrar na casa de um perigoso traficante de armas. À noite, a dupla sobe no telhado de um prédio vizinho e usa cordas de bungee jump para dar um grande salto, aterrissando nas paredes da casa do traficante. Eles correm e entram sorrateiramente pela varanda, onde rapidamente derrubam vários guardas antes de pular no próprio traficante. John o segura sob a mira de uma arma enquanto pergunta sobre a munição invertida, mas é a esposa do homem, Priya, que sabe sobre o Tenet. Ela informa que o traficante por trás da munição invertida é o oligarca russo Andrei.
Andrei, que sabe como se comunicar com o futuro. Nesse momento, a polícia chega, então Neil e John pulam do prédio usando as mesmas cordas. Em Londres, John almoça com um agente da inteligência britânica. O homem explica que a melhor maneira de se aproximar de Andrei seria através de sua esposa Cat e sua galeria de arte. Cat autenticou uma pintura falsa de Goya feita por seu amigo Thomas e Andrei a comprou. Mas quando ele descobriu a verdade, começou a chantagear Cat para se tornar sua parceira. O agente dá a John um novo Goya falso para que ele consiga uma reunião. Mais tarde, John encontra Cat e mostra a pintura, dizendo que a conseguiu com Thomas. Eles acabam jantando juntos e Cat explica que não sabia que a pintura era falsa quando a autenticou. Andrei a maltrata e Cat adoraria escapar, mas eles têm um filho e ela não pode deixá-lo para trás. Cat também revela que Andrei brutalizou Thomas, então ela sabe que John está mentindo. John promete recuperar o desenho que Andrei está usando para chantageá-la se ela conseguir uma reunião com seu marido. De repente, os capangas de Andrei chegam e levam Cat embora. John tenta sair pela cozinha e encontra mais capangas, mas ele não tem problema em derrotá-los rapidamente usando objetos de cozinha aleatórios. No dia seguinte, John aparece na escola do filho de Cat. Cat informa a John que o desenho está sendo guardado em um Freeport em Oslo, onde a empresa de Andrei faz negócios sem ser detectada pela lei. Logo, Neil aparece no Freeport fingindo ser um empresário interessado. E durante o tour, ele descobre que em caso de incêndio, as portas internas da sala do cofre voltam às configurações de fábrica, ficando mais fáceis de abrir com um grampo. No entanto, o oxigênio naquela sala será sugado porque a empresa usa gás em vez de sprinklers. John e Neil concordam que o melhor plano é colidir um avião com o Freeport para acionar o bloqueio. Eles contratam o piloto Mahir, que traz sua própria equipe. A dupla vai ao Freeport como homens de negócios e finge que quer guardar algo no cofre, então um funcionário os leva até lá. Enquanto isso, a equipe de Mahir coloca vários trabalhadores para dormir para assumir o controle de um avião. À medida que Mahir coloca o avião em movimento, seus homens jogam centenas de barras de ouro para distrair qualquer observador e enganar a polícia que está chegando. Quando o avião ganha velocidade, a equipe escapa e o deixa colidir direto no prédio, causando uma enorme explosão. No cofre, o gás está sendo liberado e o funcionário imediatamente foge. Neil e John prendem a respiração, enquanto pegam suas ferramentas escondidas na maleta e abrem a porta com um grampo. Eles se movem pelo cofre, abrindo diferentes fechaduras, enquanto tentam se manter à frente do gás. Eventualmente, eles entram em um corredor especial que os leva ao cofre privado de Andrei, onde cruzam uma porta azul e uma vermelha. A dupla se encontra em lados diferentes da mesma sala, separados por uma parede de vidro com buracos de bala. No chão, John percebe um monte de armas e se dá conta de que isso ainda não aconteceu. De repente, uma porta giratória grossa gira em ambos os lados e homens com uniformes de SWAT saem. Neil é simplesmente empurrado enquanto o cara corre, então ele o segue. Neil consegue pular sobre o homem e remover o capacete, apenas para ficar chocado com o que vê. Ao mesmo tempo, o outro soldado ataca John e eles começam a lutar enquanto o agressor continua chamando as balas de volta para sua mão, fazendo-as saírem do vidro. Esse cara se move de uma maneira bem estranha e John percebe que ele também está invertido. Depois de muita luta, John consegue dominá-lo e prepara a arma para atirar, mas Neil chega e o impede. John tenta pedir informações, mas a porta se abre e o homem invertido desliza para trás. Do lado de fora, um motor de avião quebrado causa uma segunda explosão. Nesse momento, os paramédicos chegam, então Neil e John fingem estar inconscientes. No dia seguinte, John se encontra com Priya novamente. Ela explica que a porta giratória deve ser uma máquina de inversão conhecida como turnstile. Essa tecnologia ainda não foi inventada. Alguém a enviou para Andrei do futuro. Os terroristas na casa de ópera foram enviados por Andrei, que queria o plutônio da caixa metálica que John viu. Agora, o plutônio está nas mãos das forças ucranianas, que o moverão em uma semana. John quer matar Andrei, mas Priya diz para ele esperar até que possam descobrir o que está acontecendo, já que parece que o presente está sendo atacado pelo futuro. Depois, John se encontra com Cat e diz que o desenho foi destruído, então agora ela deve organizar a reunião com Andrei. Naquela noite, John é convidado para uma festa de jantar
jantar e finalmente conhece Andrei, que acha que John está tendo um caso com Cat. Ele ameaça John e sinaliza para os guardas o levarem, mas John menciona a ópera e Andrei concorda em uma reunião privada no dia seguinte. Pela manhã, Andrei revela a Cat que seus homens recuperaram o desenho antes que o fogo o alcançasse. Então ele ainda tem poder sobre ela. Depois eles vão velejar com John, que compartilha seu conhecimento sobre a caixa de plutônio para conquistar Andrei. Durante uma curva repentina do barco, Cat solta o arnês de Andrei para fazê-lo cair, mas John precisa dele para o plano. Então ele mergulha para salvá-lo. Mais tarde, no iate de Andrei, John dá uma arma para Cat se proteger. Depois ele e Andrei discutem um plano para recuperar o plutônio. Andrei compartilha que cresceu em uma zona de guerra e trabalhava recuperando plutônio de ogivas espalhadas. Dentro de um tambor bem peculiar, ele encontrou várias barras de ouro e algumas páginas de instruções com seu nome. Graças a essas instruções, ele se tornou o homem de sucesso que é hoje. À noite, Andrei joga algumas coisas em Cat pelo que ela fez e se prepara para espancá-la. Mas Cat aponta que seus gritos fariam John querer salvá-la e Andrei teria que matá-lo, então ele se controla. Nesse momento, um helicóptero pousa no iate e os trabalhadores trazem um pacote enorme e pesado. John se esgueira para espionar Andrei abrindo o pacote e encontra barras de ouro invertidas dentro. Falta uma e um funcionário revela que a tem. Então Andrei o espanca até a morte. Depois um guarda encontra John e também o espanca antes de levá-lo para Andrei, que agora desconfia dele, mas ainda mantém o acordo. Ele dá a John um pouco de ouro e diz para ele não entrar em contato até ter o plutônio. John o convence a deixar Cat fazer a troca quando chegar a hora. No dia do plano, Andrei leva Cat a um armazém onde eles olham suas armas invertidas. Cat está nervosa e Andrei grita com ela, fazendo-a revelar sua arma por medo. Andrei imediatamente responde espancando-a. Enquanto isso, John e Neil seguem o caminhão que está movendo o plutônio, cercado por carros de segurança. Andrei forneceu uma equipe que cerca o caminhão com outros veículos grandes, incluindo um caminhão de bombeiros. Vestido como bombeiro, John sobe na escada aérea do caminhão de bombeiros, enquanto os outros veículos começam a colidir com os carros de segurança para detê-los, mantendo o caminhão principal preso entre eles. Os homens de Andrei também bloqueiam o rádio do caminhão para que eles não possam pedir ajuda. A escada se move e coloca John acima do caminhão, onde ele usa um explosivo leve para criar um buraco no teto. Ele pula dentro do caminhão e explode a porta do cofre para finalmente pegar o estojo com a caixa de plutônio. Então ele sobe ao mesmo tempo que um carro da polícia começa a segui-los, mas os homens de Andrei atiram nele para pará-lo. Agora John pode subir de volta ao carro de Neil com segurança. A dupla quase consegue escapar até ouvir uma fala sendo reproduzida de trás para frente no rádio. Um veículo à frente deles, de repente, começa a se mover de maneira estranha, e eles percebem que Andrei quer roubar o plutônio de John em vez de manter o acordo. O carro invertido se move de ré ao lado deles e começa a persegui-los, chegando perto o suficiente para mostrar a John que Andrei está mantendo Cat como refém. Quando um carro prateado na estrada também começa a se mover de ré, John joga a maleta para Andrei para salvar Cat. Em seguida, Andrei pula em um carro diferente com a caixa, enquanto Cat fica no primeiro veículo, que agora está sem motorista. Cat consegue abrir a porta e Neil dirige bem ao lado dela para que Andrei possa fazer um salto arriscado, entrando no carro de Cat para pará-lo bem antes de ele colidir. Andrei conseguiu escapar, mas mais capangas dele chegam e começam a atirar. Enquanto Neil revida, alguns homens se esgueiram e sequestram John e Cat. Depois John é levado para o armazém, onde há outra sala dividida em duas por uma parede de vidro. Ele observa Andrei e Cat aparecendo do outro lado, movendo-se de trás para frente, e como Andrei está falando ao contrário, uma máquina reproduz sua fala na ordem certa. Andrei ameaça atirar em Cat se John não contar onde escondeu a caixa de plutônio, porque ele só jogou a maleta vazia para ele. No começo, John se recusa a falar, mas Andrei atira em Cat de forma invertida, então John confessa que escondeu a caixa no porta-luvas do carro de Neil. De repente, outro Andrei aparece no lado de John e começa a espancá-lo, perguntando pela resposta real porque sabe que John está mentindo. Nesse momento, um grupo de soldados entra na sala e começa a atirar. Então, ambos os Andrei
Andreis correm para se esconder no turnstile. Agora, o Andrei do lado de John aparece no lado oposto para completar o ciclo. Tudo o que acabou de acontecer acontece novamente, agora ao contrário, para finalizar a linha do tempo. Depois disso, Andrei também desaparece, e Neil chega dizendo que os soldados trabalham para Priya e o Tenet. John, furioso, empurra Neil e exige saber por que Andrei sabia todos os seus movimentos, suspeitando que Neil o traiu. No entanto, o soldado Ives explica que o que Andrei fez é um movimento de pinça temporal. Isso significa que metade dos homens de Andrei se movem para frente no tempo para executar a operação e depois dão à outra metade o conhecimento do que aconteceu. Essa segunda metade então se inverte e completa a operação com sucesso, criando um ciclo auto-informado. Os soldados não podem ajudar Cat porque ela tem um ferimento invertido. Então John quer levá-la pelo turnstile para inverter os efeitos, apontando que pode usar a máquina no Freeport para voltar ao normal depois. Toda a equipe leva Cat pela máquina e eles aparecem do outro lado, enquanto se veem através do vidro. Agora que estão no passado, John quer aproveitar a chance para tentar salvar Cat de ser baleada. O soldado Wheeler lhe dá uma máscara de oxigênio e recomenda que ele use um uniforme de SWAT para cobrir todo o corpo, explicando que ele não deve ver seu outro eu, ou isso os mataria instantaneamente. Então John sai do armazém e tem que se acostumar a se mover em um mundo invertido, já que tudo aqui é ao contrário para ele, do ar à gravidade. Ele entra no carro prateado que viu antes e dirige até a cena do tiroteio, onde encontra a maleta vazia na estrada. John coloca um microfone nela e se esconde para observar como a maleta salta de volta para Andrei quando ele passa dirigindo. John começa a seguir enquanto escuta Andrei conversando com seus homens, descobrindo que eles já verificaram o porta-luvas e sabem que ele estava mentindo. À medida que ele se aproxima, vê seu outro eu receber a maleta e a caixa de plutônio que está escondida no carro prateado voa de volta para a maleta também. Acontece que John a jogou lá na primeira vez. Andrei vê esse segundo John e move seu carro para fazê-lo bater. Depois acende o gás que estava vazando. Chamas enormes cobrem o carro e uma explosão derruba John. Momentos depois, John fica chocado ao acordar na traseira de um caminhão com Neil e Cat. Ele descobre que, como estava invertido, os efeitos da explosão foram anulados e lhe deram hipotermia em vez de queimá-lo. John começa a interrogar Neil porque, obviamente, ele sabia de tudo desde o começo, mas Neil promete contar quem o contratou mais tarde. John se lembra de ter ouvido Andrei mencionar algo chamado algoritmo, então Neil explica que é um dispositivo feito para inverter o mundo inteiro e acabar com ele. Algum tempo depois, o caminhão para no Freeport de Oslo, onde Mahir está colidindo o avião. Neil e John cobrem seus corpos com uniformes e colocam uma Cat adormecida em uma maca em direção ao prédio. Quando John procura uma entrada, o motor explode e o empurra através de uma porta, revelando que ele era o cara do SWAT que encontrou seu outro eu. A luta toda acontece de novo, mas como agora está ao contrário, mostra que John está tentando se afastar do seu outro eu, causando o mínimo de dano possível. Eles chegam à sala do turnstile e depois de atirar no vidro, John pula na máquina para se inverter de volta ao normal. Ele aparece do outro lado e foge, e é quando o Neil do passado o persegue e tira seu capacete. Ver o rosto de John é o motivo pelo qual o Neil do passado o deixou ir. Então John abre uma porta para Neil e Cat entrarem, enquanto ele rouba uma van. Neil toma cuidado para evitar seu outro eu e consegue entrar na máquina, invertendo-se e Cat de volta ao normal. Eles escapam na van e agora Cat pode se recuperar normalmente. Algum tempo depois, John visita Priya e diz que sabe que a caixa que ele teve que roubar continha o algoritmo. Priya explica que, no futuro, um cientista cria o método de inversão, mas teme que ele seja usado para a guerra. Por isso, o cientista divide o algoritmo em 9 partes e as envia para o passado para mantê-las seguras. Uma dessas partes é a caixa de plutônio e agora Andrei tem todas as 9. Os exércitos do futuro escolheram Andrei para destruir o mundo e enviaram instruções para ele no tambor de metal que ele encontrou quando era adolescente. Priya tinha planejado que John roubasse a caixa e a perdesse para Andrei de propósito para que ele trouxesse todas as peças para seu plano. Assim, sua equipe poderia
recuperá-las todas juntas. John concorda em ajudá-los. Alguns dias depois, no navio de Priya, John e Neil explicam para Cat que eles não podem matar Andrei ainda porque sua morte ativa o algoritmo e o fim do mundo. Cat explica que Andrei provavelmente pretende se matar porque está morrendo de câncer. Se ele não puder viver, então o mundo também não vive. John convence Cat a voltar para Andrei e mantê-lo distraído para que a equipe possa garantir o algoritmo antes de Andrei morrer. Depois, John, Neil e a equipe de Ives se invertem usando a máquina de Priya e começam a treinar como lutar assim para a missão que está por vir. Helicópteros levam a equipe para a cidade soviética onde Andrei cresceu, já que deduziram que o algoritmo será detonado lá. Ives explica o plano a todos em detalhes. Haverá um time azul invertido e um time vermelho se movendo para frente, o que significa que eles tentarão realizar uma pinça temporal para trocar informações. Neil e Wheeler estão no time azul, enquanto Ives e John estão no vermelho, mas os dois vão se dividir para recuperar o algoritmo. Ao mesmo tempo, Cat espera que seu outro eu saia do iate de Andrei e se esgueira a bordo para encontrar Andrei. Ele já tem veneno pronto para se matar, então Cat faz o possível para mantê-lo distraído. Logo, ambas as equipes chegam à cidade abandonada e começam a lutar contra o exército de Andrei. Cada equipe vê a outra se movendo de trás para frente, mas eles permanecem coordenados graças aos seus relógios. Ambos os lados começam a perder soldados enquanto atiram desesperadamente uns nos outros, e explosões invertidas continuam derrubando ou reconstruindo prédios aleatórios. Quando os relógios das duas equipes se alinham no tempo, a equipe de Wheeler faz uma grande explosão que serve como distração para Ives e John se esgueirarem para dentro da base subterrânea. Do lado de fora, Neil percebe um inimigo saindo do túnel ao contrário e indo embora em um helicóptero depois de armar um explosivo. Preocupado, Neil se separa de sua equipe e entra em um prédio antigo, onde encontra a máquina usada pela equipe de Andrei. Neil também se inverte e sobe em um caminhão para avisar a outra equipe, mas já é tarde demais. O túnel foi selado pelo explosivo. No subsolo, Ives e John encontram um portão fechado e um soldado azul morto do outro lado. John fica chocado ao ver o mesmo cordão vermelho na mochila. Nesse momento, o soldado que Neil viu aparece e deixa um rádio para que Andrei possa fazer um monólogo para John sobre o fim do mundo, enquanto prepara o algoritmo. Nesse momento, o soldado azul morto começa a se mover, porque está invertido e é baleado pelo inimigo quando tenta atirar em John. Seu corpo caindo empurra o portão aberto e John pula no soldado de Andrei para impedi-lo de detonar o algoritmo. Uma luta acontece e depois de trocarem alguns socos, John consegue empurrar o soldado da plataforma para a morte. No iate, Cat percebe que seu outro eu está voltando em um barco e entra em pânico. Então ela atira em Andrei e o joga no mar. Em seguida, ela também salta e é resgatada por Mahir antes que seu outro eu a veja. Felizmente, John e Ives recuperaram o algoritmo e Neil joga um gancho em um túnel diferente para trazer a dupla e o algoritmo para fora, pouco antes de a bomba ativada pela morte de Andrei explodir. Depois que tudo acaba, Ives quebra o algoritmo em 3 partes para que ele, Neil e John fiquem com uma parte cada um para esconder em lugares diferentes. Depois que Ives vai embora, John percebe o cordão vermelho e se dá conta de que Neil o estava ajudando o tempo todo. Neil finalmente revela que John é quem o recrutou no futuro. Na verdade, todo o plano do Tenet desde o começo foi de John. Agora Neil precisa voltar para a linha do tempo em que ele morre no portão. Algum tempo depois, Priya está em Londres com um guarda, pronta para matar Cat. No entanto, John aparece e mata o cara primeiro. John diz a Priya que ambos estavam trabalhando para o seu eu do futuro e a mata também. Em seguida, ele observa Cat finalmente ficar feliz com seu filho. Terminando assim Tenet, filme de ação e ficção científica de 2020, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!